Culpa é erro. Toda vez que você se sente culpado, você se sente como aquele réu. Sabe aquele réu? Diante de um juiz, de um promotor e um advogado de defesa. Então culpa lhe dá um tribunal. Por isso que culpa adoece. A culpa é filha do medo. E aí a culpa ela tem 4 raízes emotivas que a nutrem: inação, imperícia, negligência e imprudência. Inação, vamos lá. Você, por exemplo, que está aqui me assistindo com a Andresa há um tempão, que promete desde 2020 fazer terapia. Estamos com 4 anos que você não faz a bendita terapia, que você não investe em você. Então o que acontece? Essa inação vai ter um peso. Então culpa remete a erro e a peso. É como se fosse uma corrente. Sabe aquela corrente de prisioneiro? Então ele aprisiona. Então a culpa, ela está por trás da autossabotagem. Está por trás do auto-engano. Então você fica a cada ano prometendo se valorizar sem se valorizar. Então a inação, ela gera culpa. 2. Imperícia. O que é imperícia? Pouco autoconhecimento. Então toda vez que eu faço um processo terapêutico efetivo, eu libero a minha culpa. Por quê? Porque eu agi. Lembra? A inação gera uma culpa? Eu vejo todo mundo evoluindo e eu não evoluo. Então só o fato de você entrar numa terapia de sua preferência, você já diminui sua culpa. 2. Imperícia. Você agora começa a ter discernimento, know-how. Você agora começa a saber o porquê de você ter padrões repetitivos de autossabotagem, não merecimento, não pertencimento, enfim, tá certo? 3. A culpa também pode ser engatilhada, gerada por imprudência. Vamos lá, imprudência, né? Um caso bem típico de imprudência. Eu saio para viajar com minha família e não faço a revisão do meu carro. Eu não observo que os pneus do meu carro estão desgastados. Ou seja, não estão condizentes para fazer uma viagem de férias. E aí eu acelero esse carro. Então nesse exemplo, eu vou puxar também o 4º e último gatilho da culpa, que é a negligência. Então veja, o fato de não fazer a revisão é uma negligência. Eu negligenciei uma atitude obrigatória, fazer a revisão de viajar. Eu viajei com o carro sem a revisão. Porém, a imprudência, eu ultrapassei o limite de velocidade. Então, para a sua vida, a imprudência é quando você ultrapassa os limites. E muita gente adoece quando ultrapassa os próprios limites. Pegou a visão? E a negligência é quando o meu corpo está dodói. E ao invés de eu buscar as raízes do adoecimento emocionais, eu faço o quê? Tomo um remédio para abafar sinais e sintomas. Então a culpa em mim, ela acontece quando eu não faço o que tem que ser feito. Eu paraliso, eu não entro em movimento. Quando eu não busco autoconhecimento, a imperícia. Quando eu ultrapasso meus limites, a imprudência. E a negligência é quando eu vejo que eu preciso daquela revisão do carro, mas eu insisto em ir para a vida sem revisão. Ou seja, eu estou adoecendo a cada ciclo e eu não faço o que tem que ser feito. Então a culpa real, eu sou responsável por tudo isso. A culpa imaginária, alguém me criou essa ilusão. Vou dar exemplo dessa ilusão. Vamos supor que seus pais se separaram. E aí você ficou naquele embate dos pais. Meu pai é vilão, minha mãe é mocinha, eu sou o salvador da pátria. Essa culpa é sua? Não. Será que eles se separaram por sua causa? Jamais. Pais são adultos, filhos são crianças. Quem tem que proteger os filhos? Os pais. Porém, filhos fazem o papel inverso. Querem se meter no papel de adultos. E não pode. Essa culpa é imaginária. A alienação parental, ela gera culpa imaginária. Você termina criando a ilusão do que seu pai não vale nada, e que sua mãe é boa demais. Ou o inverso. Que seu pai é maravilhoso e sua mãe é uma pessoa que não, pessoa não grata. Então muitos filhos, se você tem hoje um BO com sua mãe ou com seu pai, de uma fase que você não lembra, porque até 4 anos meu hipocampo não lembra do que aconteceu, isso é uma culpa imaginária. Você comprou esse bilhete de alguém. Você viu, ouviu ou sentiu coisas através de outras pessoas.